Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Evangelho desta quinta-feira, Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não é em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra aquela casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e grande foi sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, hoje Jesus nos dá uma lição de moral. Isso mesmo. Jesus ele fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática. Ou seja, não basta saber a Bíblia de cor, não basta dizer Senhor, não basta falar Senhor é o Senhor da minha vida, não basta rezar, é preciso pôr em prática aquilo que Ele pede. Porque adianta você pregar bem, você ir na igreja todo dia, se você não tem a capacidade de ser caridoso, de ser misericordioso com o próximo. Lembra aquela viúva que estava lá, colocou uma moedinha, ao tudo que tinha, tudo que ela tinha, que ela possuía, colocou, ofertou. E aquele rico esbanjou riqueza, colocou tudo do bom e do melhor, E Jesus perguntou para os discípulos: qual dos dois deu mais? Se você analisar no valor de dinheiro, de quantia, o rico deu mais. E a viúva deu uma pobre moeda, porque é o que ela tinha, mas de coração ela deu tudo que tinha. O valor dela foi maior. Ou seja, irmãos, o coração, dar o nosso coração, a nossa vida para Deus, vale muito mais do que 1000 palavras, vale muito mais do que todo o nosso dinheiro. São Francisco de Assis vai dizer assim: evangelize, se necessário use palavras. Ou seja, o nosso testemunho de vida fala muito mais do que as nossas inúmeras palavras. Imagina a gente chegar no céu e Jesus falar assim: não te conheço. E a gente fala: mas Senhor, nós pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio, pregamos, fizemos isso, aquilo, outro. E Jesus: não, mas não te conheço. Por quê? Porque você servia da boca para fora, servia para aparecer, fazia as coisas para aparecer, para se achar o bom, o melhor, em busca de status, etc. Tal. Não vos conheço. Jesus é muito sério, muito certo nesse evangelho, meu irmão, minha irmã. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Não é de qualquer jeito, não é nas coxas, como diz o ditado, mas é sério. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. É como aquele homem que construiu sua casa sobre a rocha, veio as enchentes e não destruiu, porque a fé dele estava na rocha. Agora aquele irmão que tem uma fé superficial, vai na onda do mundo, é uma fé no dinheiro, Se tem dinheiro tem fé, se não tem, não tem. Construiu a casa sobre a areia, veio os ventos e derrubaram, porque o dinheiro acaba, a saúde acaba, a sua vida acaba, mas o seu amor por Deus não pode acabar, porque o amor dele por você nunca acabará. Mesmo que você seja rabugento, melindroso, sem merecimento, o amor dele jamais acaba. O amor de Deus por nós jamais acaba. Deus abençoe.
uma excelente quinta-feira. Hoje, lembrando que temos a nossa noite profética. Venha rezar conosco às 19h30 com o terço e às 20 horas a noite profética. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, não se esqueça de compartilhar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.